E voltamos com o nosso tema em destaque desta edição. Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a legislação para bicicletas elétricas. E para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio o professor da Faculdade de Direito da UFO, Alexandre Valmont. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Boa noite, olá para todo mundo. Uma boa noite. A gente que agradece sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a definição de bicicletas elétricas? Na prática, qual que é a diferença para as bicicletas que a gente já conhece, né, as convencionais? A grande diferença é que você justamente tem o motor que, vamos dizer assim, ele assiste, né, ele ajuda o usuário da bicicleta. Então, quando a gente fala bicicleta elétrica, obviamente nós estamos falando de uma pedalada que é assistida, né? A pessoa não vai depender só da sua força para a bicicleta se locomover. E, obviamente, nos últimos tempos aí, esse setor, o desenvolvimento dessas bicicletas, ele tem crescido muito. Até, primeiro, obviamente, toda bicicleta é muito importante para a mobilidade urbana e é muito importante para esses tempos, né, que a gente quer evitar a emissão de poluentes. Então, toda bicicleta ajuda, seja convencional ou elétrica. Justamente porque houve esse incentivo às bicicletas, houve o desenvolvimento tecnológico e as bicicletas elétricas estão aí. Algumas vezes, inclusive, já colaborando até mesmo no trabalho de alguns profissionais, como correios, né? É óbvio que esse motor que assiste traz um conforto, traz uma facilidade, a pessoa se desloca com muito mais facilidade utilizando uma bicicleta elétrica. Professor, aproveitando, né, que você mencionou a questão do motor, é a grande diferença, né, ali na prática. Pensando nisso, essa diferença de conforto também traz diferença em relação às leis. As leis são as mesmas para as bicicletas convencionais, para as elétricas, no caso, né, que a gente está debatendo aqui, ou não? Essa é uma pergunta bem interessante pelo seguinte. O uso de bicicletas no Brasil tem uma série de normas, e a gente vai ter que falar aqui diretamente com quem está nos vendo, que o pessoal não costuma seguir. Veja, mesmo a bicicleta convencional, aquela bicicleta comum, é uma série de regras que as pessoas não seguem, como, por exemplo, deveria ter uma boa sinalização dianteira, uma boa sinalização traseira, principalmente à noite, quem usa bicicleta à noite, né? O uso, né, de equipamento como o capacete é recomendável, tal, e inclusive retrovisores. A gente sabe que pouquíssima gente faz uso disso. Aí você pode até dizer assim, não, mas então agora como é que nós vamos fazer com as bicicletas elétricas? Eu acho que isso depende muito de uma mudança cultural. Porque se nós voltarmos vários anos atrás, veja, nem cinto de segurança as pessoas usavam quando conduziam seus carros. Muitos motociclistas, ainda tem gente meio irresponsável hoje em dia que ainda faz isso, não usavam, os motociclistas não usavam capacete. Penso eu que agora, com a própria chegada das bikes elétricas, vai haver um estímulo para essa mudança cultural e realmente todo mundo seguir esse regramento do retrovisor, dos itens de sinalização, né? Tem algumas outras coisas recomendáveis, como, por exemplo, usar vestimenta reflexiva ou de cores que sejam facilmente, né, detectáveis pelo motorista. Nós temos outras regras que também determinam, né, que o ciclista vai utilizar a via pública. A gente vê muita gente andando em cima de canteiro, desrespeitando calçadas, né? Não. O ciclista ele deve utilizar a via pública e, melhor ainda, se houver ciclorrota, ciclovia, ele vai utilizar aquela via ali. E também aí tem um puxão de orelha nos pedestres, né? Porque tem muito pedestre, aqui em Uberlândia a gente vê isso muito, inclusive, que eles invadem a ciclofaixa, a ciclovia. Aquilo ali é para a bicicleta. Se não houver aquilo, o ciclista vai para a via pública e fica à direita. Com certeza. Professor, para a gente exemplificar melhor nessa situação dessa diferença, né, que a gente está conversando aqui, no caso de um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica, quais são as punições ali previstas, né? Seriam as mesmas aplicáveis a motos ou as aplicáveis a um ciclista? Isso é uma pergunta muito interessante. A legislação ela separa as bicicletas, né, elétricas e convencionais
das motocicletas. Até importante, né? Porque existe também motocicleta elétrica, né? E não pode haver confusão. Veja, alguns detalhes, por exemplo. A bicicleta elétrica não se espera que ela tenha velocidade superior a 30 e poucos quilômetros por hora. Isso é uma velocidade de segurança, né? Vamos dizer assim. Tem muita confusão, porque também tem outra coisa que você já deve, muita gente deve ter visto, você também, que tem gente que faz adaptações de motores em bicicletas. Normalmente isso é completamente irregular, não segue nenhum padrão definido ali, tá? Mas veja, o ciclista ele não vai seguir as mesmas regras definidas para o motociclista e para o motorista de carro. E eu acho que é importante a gente aproveitar também, porque tem uma outra grande quantidade de equipamentos que cada vez mais ganham espaço, que as pessoas estão usando muito, que também não são considerados pela legislação brasileira, pelo Código de Trânsito e também pela resolução do CONTRAN, como bikes elétricas, que hoje a gente tem patinetes, tem skate elétrico, né? Nós temos vários desses equipamentos. Eles também têm exigência na legislação de que você use alguns equipamentos de segurança, né? Por exemplo, um que também é necessário na bicicleta, a campainha. Até para você alertar o pedestre. Com certeza. Professor, então pensando nisso, né, nesses avanços que a gente ainda precisa, né, dá para estimar um tempo que a gente vai ter tudo isso definido, todo mundo já vai estar sabendo, dá para a gente fazer uma previsão? Bom, isso é difícil, né? Porque se você me perguntar, né, o Código de Trânsito brasileiro é do final dos anos 90, quer dizer, essas previsões, né, grande parte delas, já existiam lá, com relação ao ciclista, né? Bom, aí tem alguns problemas, né, vamos dizer assim, operacionais, não é? Porque, por exemplo, as infrações cometidas, né, por pedestre ou por um ciclista, né, elas vão ter a mesma aplicação de uma multa de trânsito. Nós ainda estamos muito distantes disso, né? Eu diria que, na verdade, nós ainda estamos incentivando o uso das bicicletas e das bikes elétricas. Uberlândia, veja, a inauguração da grande extensão das vias adequadas para bicicleta foi agora, no ano passado. Nós tínhamos uma malha ainda pequena em Uberlândia, né? E às vezes mal conectada. E ainda o uso dessas vias para bicicletas ainda é um uso muito pequeno, né? Então, se eu fosse responder a sua pergunta, eu diria, quanto mais usarem, quanto mais se utilizarem disso, eu acho que cresce a consciência e a necessidade das pessoas de seguirem a legislação. Mas lembrando, bicicleta e bicicleta elétrica, obviamente, você não tem as mesmas exigências que você tem para motocicletas e para uma outra que também o pessoal faz muita confusão, né? Que no popular até é chamado de cinquentinha. Alguns anos atrás o pessoal chamava ou de Garelli, ou alguns chamavam inclusive de mobilete. Eu não sei por que se criou uma espécie de notícia mal contada de que para conduzir as cinquentinhas não precisa de habilitação. Sim, precisa de habilitação, porque ela se equipara a uma motocicleta. Ela é uma motocicleta de baixa potência, mas exige habilitação, né? Eu acho que a gente já entra no ponto diferencial, né? Ninguém precisa de habilitação para dirigir uma bicicleta. Pois é. Professor, aproveitando que o senhor mencionou a questão da nossa cidade, né, de Uberlândia, a gente foi ouvir a população, né? Quais são as dúvidas existentes sobre esse assunto? Vamos conferir, então, a primeira dúvida. Minha pergunta é se na cidade de Uberlândia vai ter postos para recarga da bateria da bicicleta ou algum lugar assim para poder deixar a bateria carregando. Professor, dá para a gente responder isso? A cidade tem essa responsabilidade ainda ou não? Eu acho que é um incentivo bem interessante, né? Pergunta muito boa. Eu acho que é um incentivo bem interessante para as pessoas utilizarem. É claro que não é só isso que vai resolver o problema, né? Nós temos, infelizmente, também alguns outros problemas que não adianta a gente tapar o sol com a peneira, tem que falar que é um problema de segurança, né? A gente cansa de ver, não é? Infelizmente, pessoas perdendo bicicleta por ação de assaltantes. Nem estou falando de bicicleta elétrica, estou falando das bicicletas tradicionais. Imagina, a bicicleta elétrica vai ter um atrativo. Mas assim, você instalar pontos de recarga é uma coisa que torna a cidade atrativa para o uso das bikes elétricas, né? E eu até vou dizer que Uberlândia tem uma outra coisa que é bem legal, que vai atrair muito, né, se isso realmente ganhar o contorno de uma política pública, a gente conversar com os vereadores, conversar com o prefeito, é que a gente tem um clima que colabora.
Por quê? Queira ou não, nós temos aí bem 6 meses do ano de baixa precipitação ou quase nenhuma precipitação. Ou seja, você pode sair de casa sem medo de tomar um banho de chuva usando sua bike, né? Eu acho que isso colabora muito para esse uso. Com certeza. Professor, vamos conferir então mais uma dúvida da população. A bicicleta pode transitar em qualquer lugar? Tem que usar capacete? Sim, sim, tem que usar. E veja, repetindo o que a gente falou agora há pouco, pela legislação de trânsito, o ciclista, se ele está numa via que não tem ciclovia, não tem ciclofaixa, não tem ciclorrota, ele vai se posicionar, obviamente, à direita. Essa é a recomendação. Regra, não é nem recomendação, isso é norma. Está no Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então ele vai se posicionar ali, até porque à direita, porque obviamente ele circula numa velocidade menor, por regra de segurança ele vai ficar ali, não é? Então, calçada não é feita para ciclista, tá? E também vale o contrário, né? Pedestres não devem andar nas faixas destinadas às bicicletas. O ciclista tem que respeitar a faixa de pedestres, né, de trânsito, deve obedecer a sinalização de preferência e tudo mais. Isso tudo ele tem que respeitar de acordo com a legislação de trânsito. Pois é. Vamos conferir então uma última dúvida da população. Eu queria perguntar se tem alguma idade mínima assim, para poder adquirir e andar normalmente nas vias públicas com a bicicleta elétrica? Vamos lá. Não se exige habilitação para conduzir uma bicicleta elétrica. O que vai valer? Aquilo que a gente já sabe que acontece desde antes da existência das bicicletas elétricas. Por exemplo, é óbvio que não adianta você pegar uma criança de 4 anos e entregar para a criança de 4 anos uma bicicleta com um aro grande, com um quadro enorme, porque ela não consegue nem ficar em pé. Então, obviamente, você só vai entregar uma bicicleta para uma pessoa que tem idade suficiente para se sustentar, se colocar. Mas não existe nenhuma regra específica sobre isso. Pensando muito longe, né, eu diria que é uma irresponsabilidade de um pai, de uma mãe, entregar uma bicicleta que não seja compatível com a idade de uma criança. E veja, com relação a pessoas de mais idade, a mesma coisa. Enquanto você tiver condições de utilizar, não há problema nenhum. Lembrando que, inclusive, pela legislação, né, o famoso pezinho da bicicleta também está previsto como algo, né, que não descaracteriza a bicicleta como este veículo, né, movimentado pela força humana. Com certeza. Professor, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, resumindo, pelo que a gente conversou, a criação de novas leis, né, de regulamentações, vem da necessidade. Vem da necessidade. É isso. Sim, inclusive, rapidinho, né, para falar para todo mundo, se você for olhar, por exemplo, países europeus, eles têm a maior pauta de regulação sobre isso. Por quê? Porque usam muito. É isso então, né, professor? Isso aí. Num futuro a gente pode esperar mais regulamentações e mais debates sobre esse assunto, né? Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Ótima noite. Seja sempre muito bem-vindo.